Pessoal, tudo bom? Eu me chamo Marcos Vinícius e eu vou estar falando aqui um pouco sobre a linguagem de R. Vou estar apresentando esse trabalho junto com o Luiz Bandeira, né? Então a gente tem o seguinte, pessoal. A gente tem a linguagem de R e aqui a gente tem falando que ela é uma linguagem que foi criada por dois pesquisadores, né? A partir de um departamento de estatística da Universidade de Auckland, na Nova Zelândia. Então a gente tem essa uma linguagem R, mas que não é tão vista como uma linguagem de programação. A gente tem, então, vamos dizer um pouco mais, essa ferramenta, ela é bastante utilizada para estatística, para machine learning, para data science, que eu vou estar falando um pouco aqui na frente, né? E a gente tem aqui, né? Ela surgiu a partir da necessidade de um programa que auxiliasse na manipulação, análise e visualização de dados, tá? Isso aqui acontece por conta da ferramenta, né, pessoal? Ela disponibiliza bastante ferramenta, bastante pacotes para estar auxiliando aí. Ela é uma linguagem bastante utilizada aí no meio acadêmico, ok? Então a gente tem aqui, né, a linguagem, os pacotes, como eu mencionei, para fins estatísticos que servem para o desenvolvimento de algoritmos de séries temporais, aprendizado de máquina e outros, que eu vou estar falando na frente. E a gente tem que duas das maiores empresas, né, no mercado estão utilizando ainda essa linguagem de programação aqui, essa ferramenta em si, né, para auxiliar aí em muitas outras coisas, né? Então a gente tem o Facebook e a Foursquare, mais conhecida geralmente é o Facebook, né? Utilizam a linguagem R tanto para recomendações quanto para modelagem de comportamentos dos usuários. Ok. Então a gente tem o primeiro uso dela aqui em Data Science, né? Então a gente tem que ver ganhando bastante destaque com a sua versatilidade de aplicações. Né? Então um profissional, uma pessoa que trabalha com Data Science, ela entende bastante de estatística e ferramentas computacionais, né? Que utiliza para estar auxiliando ela aí. E a linguagem R, ela oferece, né, essas ferramentas que podem estar aí ajudando as pessoas, os profissionais que trabalham com data science, né? Então, desta forma, a linguagem de programação R, que auxilia na coleta, tratamento e transformação desses dados, né? E além disso, ela é responsável por ajudar na implementação de algoritmos para realizar análises estatísticas, né? Como a gente mencionou no slide anterior, regressão, visualização de dados. E a gente também tem o Machine Learning, que ela é utilizada, né, no aprendizado de máquina, né, para a realização de análises preditivas. R conta com pacotes para manuseio de modelos de regressão linear e não linear. Então, o R ele conta assim, com bastante pacotes, né? Auxilia aí no lado do Data Science, no lado do Machine Learning, né? Então, claro que ela vai ser bastante utilizada aí pelos meios acadêmicos, né? Então a gente tem aqui, o R é uma linguagem fortemente utilizada por estatísticos, como eu mencionei, né, por pesquisadores, né, de universidades, e a gente pode ver aqui a grande influência dela no meio acadêmico, né. Então a gente tem aqui, nesse sentido ela vem sendo utilizada como ferramenta essencial no dia a dia do pesquisador que precisa trabalhar com análise de dados por conta dos pacotes que ela oferece. E além disso, mesmo pessoas que não possuem vasta experiência com programação, elas ainda conseguem realizar suas análises no R, dado a simplicidade da sintaxe da linguagem, que a gente vai estar falando um pouco aqui na frente também. Apesar que a sintaxe de declaração de variável dela é um pouquinho diferente, né? Vou estar mostrando aqui. A gente tem que ela é uma linguagem de programação dinamicamente tipada, né? Então, fracamente tipada. Então, a gente pode modificar os tipos de dados contidos em variáveis e programas que já estejam em execução, né? Então, temos uma melhoria na hora de programarmos, já que não precisa realizar conversões do tipo de dados, né? Então, problemas a menos. Ok, então a gente tem aqui, por que a gente deve utilizar? A gente tem que a linguagem R serviu como uma alternativa de código aberto por volta dos anos 90, né? Era uma linguagem dos anos 90, se eu não me engano, a última atualização que ela recebeu foi no ano de 2021, acredito que em maio de 2021, e, reforçando ainda, né, sendo utilizada por cientistas, estatísticos e, mais recentemente, cientistas de dados, né, para análise de dados e etc. Então a gente tem aqui que essa linguagem muitas vezes não é considerada como uma linguagem de programação, como eu mencionei, né? Ela é mais comparada a um produto estatístico especializado, né? Já que pela vasta quantidade de pacotes que ela tem, uh, e a gente tem aqui que esse é um tema amplamente discutido quando se considera a manipulação de dados usando planilhas do Excel ou um banco de dados relacional, como o servidor SQL.
Então a gente tem o seguinte, pessoal, a linguagem R é mais usada para manipulação de conjunto de dados de tamanho médio, análise estatísticas e produção de documentos e apresentações centradas em dados. Então a gente tem aqui que um dos maiores pontos fortes do R é a facilidade que as pessoas podem ter para conseguir melhorar a qualidade de dados uh, com as ferramentas que auxiliam na visualização, na organização desses dados. E na linguagem R a gente tem também a inclusão de símbolos matemáticos e de fórmulas, né? Então, que às vezes é meio difícil, né? Às vezes na matemática a gente tem bastante símbolos matemáticos, bastante fórmulas que é um pouquinho meio complicadinho de colocar. E no R a gente tem essa inclusão aí que facilita bastante, quando, né, passa a ser necessário. Então, quando a gente trabalha com estatística, em alguns casos é necessário, né, acrescentar símbolos matemáticos e etc. Então a gente tem aqui já que o R é um conjunto integrado de facilidades de software voltado para manipulação de dados e exibição gráfica. Então aqui a gente já está praticamente concluindo, né, que o R então é uma linguagem de programação, mas às vezes também não considerada uma linguagem de programação, que é muito utilizada então para exibição gráfica, auxiliação, visualização de dados e manipulação também de dados, muito utilizada por pessoas da estatística. E como a linguagem é uma linguagem de programação que a sua sintaxe não é tão complicada. Então, mesmo uma pessoa que não tem muito conhecimento de programação consegue entender. Continuando aqui, a linguagem R foi criada por Rosiaka e Robert Gentleman no Departamento de Estatística da Auckland University, na Nova Zelândia. E logo aqui do lado a gente tem a imagem dos criadores, assim como foi descrito. Teve como base a linguagem S, como foi dito anteriormente, e uma curiosidade é que a letra que leva o nome da linguagem é uma letra anterior à letra S, o R. Se você for ver no alfabeto, a letra R vem antes da letra S, que foi a linguagem usada como base. Ela foi criada em 1993 e é mantida atualmente pela R Foundation. A linguagem R é uma linguagem de programação bem versátil em ambiente de estatística computacional e manipulação de dados, pois ela apresenta vários fatores muito fortes em Big Data e Data Análise, e é uma linguagem que é muito utilizada para a galera que trabalha nessa área. Ela é gratuita e disponibilizada através da GNU, que é a General Public License, é multiplataforma, podendo rodar em diversos sistemas operacionais, sendo eles o Windows, macOS e o Linux. Além disso, ela possui código aberto, o que permite sua utilização e visualização e distribuição para qualquer empresa e que eles possam alterar o seu código para usar de acordo com a sua própria finalidade. A sintaxe do R tem semelhança muito com a do C, mas a semântica dela é de uma linguagem de programação funcional. Aqui logo a gente tem uma foto de como é a IDE do R, que é o RStudio. E além disso, a IDE é gratuita e o RStudio é uma excelente ferramenta para o desenvolvimento em R. É extremamente visual comparado a ambientes de outras linguagens e também com o console do R é muito mais simples de utilizar, que o console fica logo embaixo, logo fica na parte superior esquerda, então fica bem mais simples de utilizar o R usando a sua própria IDE, pois como eles construíram a IDE fica bem mais simples, porque eles colocam novas implementações que se fosse usar um Visual Studio Code não teria. Agora falando sobre os data types do R, data type lógico. O data type lógico em R também é conhecido como Boolean, e ele pode ter dois valores, true ou false. Logo abaixo de aqui a gente tem a implementação desses valores. A bool1, logo em cima, recebe o valor true, e quando eu vou lá e faço o print, ele vai e me retorna o true. E seguindo mais embaixo, a gente tem a bool2, que ela recebe o valor de false, que é false, e quando a gente printa, ela vai retornar para nós também o valor falso. Data Type Numeric. Em R, o Data Type Numeric representa todos os números reais com ou sem valores decimais, que são números com vírgulas. Ali, por exemplo, a gente tem o Float Point Values, onde estão passando 63,5 na variável wave e pesando a variável wave, que traduzindo seria peso. E logo embaixo temos números reais, que tem a height, e que a gente passa 182 para a variável high e logo embaixo a gente printa ela também. Seguindo adiante, a gente tem o data type inteiro ou integer, se você preferir.
Em R, o data type inteiro representa números reais sem valores decimais. A gente usa o sufixo L para especificar que um valor é inteiro em R. Por exemplo, a gente tem ali a integer variable e a gente passa 186L. Qual que é a diferença basicamente entre o data type inteiro e o float? Basicamente nenhuma, é só que se você for usar o inteiro, dependendo das cálculos que você for fazer, funções, sempre garanta que aquela variável vai receber um valor inteiro. Assim como em outras linguagens que a gente já está habituado. Agora para o data type complex, que é um data type já um pouco diferente. Em R, o data type complex é usado para especificar valores imaginários e a gente usa o sufixo i para especificar a parte imaginária. Por exemplo, ali a gente tem um complex value, está recebendo 2, 3 mais 2 e o i vem logo seguido do 2, que é para mostrar o valor imaginário em R. E logo embaixo a gente printa esse valor. Data Type Character. Em R, o Data Type Character é usado para especificar caracteres ou valores em uma string ou em uma variável. Geralmente usa aspas simples para caracteres e aspas duplas para string. E como ali a gente pode ver na primeira parte, create a string variable, que a gente passa apple para fruit, e como tem vários caracteres, a gente usa aspas duplas e logo embaixo a gente printa. Create a charted variable, que é myChar, e a gente coloca somente aspas simples, que é para um caractere, que é uma boa prática da própria linguagem essa modificação. Data type raw, e traduzindo seria um data type cru. Em R, o data type raw especifica valores em bytes. Você pode converter os caracteres em data raw ou vice-versa. Por exemplo, a gente tem ali convert charter to raw. A gente passa um raw variable recebendo um char to raw, welcome to program miss. E a gente printa ele logo em seguida. E depois a gente tem o convert raw to character, que é fazendo o processo vice-versa, que é transformando o valor raw em uma variável. E a gente vai e printa logo em seguida. Ao continuar aqui, a gente consegue ver o resultado, o output que a gente gosta de chamar, daquela funçãozinha do raw, que é uma bem diferente. Em cima a gente tem printado em bytes, como vou voltar ao slide, a gente coloca ali a primeira, raw variable, que é char to raw, e depois a gente vai printando welcome to program is, que é a terceira linha ali, que é quando a gente converte a parte lá de cima de volta para string. Pessoal, então a gente conseguiu ver aí que a linguagem R é uma linguagem simples, né? Até para quem nunca teve contato com programação, essa pessoa vai costumar ter facilidade no aprendizado, né? Desde que ela parta de um ensino de qualidade, né? Tenha didática e exemplos simples e objetivos. Então, a gente tem aqui uma atualidade aqui a respeito da linguagem R. A gente tem que desde 2020, né, uma ferramenta de código aberto, multiparadigma, e ela está ocupando atualmente o 33º lugar no ranking de linguagens mais utilizadas pelo GitHub, né? Então, é uma linguagem de programação, a gente vê aqui que não é muito utilizada no GitHub, né? Nessa ferramenta, nesse site. Mas em si ela é uma linguagem de programação que ainda é muito utilizada, né? Auxilia muito o pessoal aí em manipulação de dados e etc, né? Meios acadêmicos, então ela ainda é uma ferramenta que não é muito antiga, né? Ela é de 90, ainda vem recebendo atualizações, como eu mencionei, ela teve a última atualização em 2021, então é uma linguagem ainda que está dando conta e continua sendo utilizada aí, Machine Learning, Data Science. E esse foi o trabalho. Muito obrigado.